Olá, amigos. Eu me chamo Alberto Leitão Rosa, sou colaborador do Centro Espírita Irmã Rosa e estamos aqui com muita alegria em mais uma oportunidade de fazermos uma reflexão do Evangelho à luz da doutrina espírita, como tem sido proposto, utilizando o nosso canal, o canal do Irmã Rosa do YouTube, para podermos conviver bem, conviver de forma melhor nesses momentos em que estamos isolados socialmente. Então é motivo de muita alegria estarmos aqui mais uma vez junto com vocês para conversarmos sobre o Evangelho de Jesus. Nessa oportunidade nós vamos conversar sobre o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, item de número 4, titulado A Realeza de Jesus. E antes de nós começarmos as reflexões, nós gostaríamos de, desde já, lembrar a todos que é importante mantermos sobre a nossa mesa, próximo a nós, um copo com água ou uma jarra com água, porque ao final, na prece final, nós vamos rogar pela frutificação das nossas águas. Então, cada um na sua casa pode, nesse momento, já providenciar o seu copo d'água, a sua jarra de água, colocar sobre a mesa. Assim como o livro o Evangelho segundo o Espiritismo, que é objeto do nosso estudo de hoje. Então nós vamos iniciar fazendo a leitura de uma página e uma prece inicial. Vamos então ler uma página do livro Chico Xavier Pede Licença, de Espíritos Diversos, na psicografia de Chico Xavier. Vamos ler a lição de número 25, intitulada Deus Sempre. Este capítulo é de autoria de Emmanuel. Então, repetindo, para que vocês possam notar, porque é uma página muito interessante e certamente vocês vão querer relê-la. O livro é Chico Xavier Pede Licença, lição de número 25. E Emmanuel vai, então, dizer assim para nós. Uma página muito oportuna para o momento que estamos vivendo. Diz Emmanuel: deixa que teu coração repouse no entendimento, a fim de que a vida maior te use por filtro da paz em auxílio dos outros. Frequentemente, hoje, nos reportamos todos à terra conturbada. Muitos companheiros se fazem pontas de lança na expansão do desespero e transformam-se outros muitos em pregoeiros da agitação. Sê, porém, o pouso da tranquilidade operosa, a nave sólida em que os náufragos da inquietação encontram apoio. Recorda, o mundo já viveu outras épocas de crise e a todas sobreviveu, para exaltar-se em mais elevado gabarito de evolução. Por maior a tormenta, guia o teu barco no oceano das lutas renovadoras, harmonizando o leme da própria vida com a fé em Deus. Escora-te na sabedoria divina, sustentáculo do universo, e prossegue com serenidade e coragem ante o roteiro do dia a dia. Lembra-te, guerras de extermínio arrasaram continentes e nações, mas Deus restaurou os mecanismos da civilização e outros povos apareceram com assinalados destinos na execução do progresso. Convulsões geológicas destruíram comunidades inteiras. Deus, no entanto, reinstalou-as através da reencarnação em faixas diferentes do orbe, delas fazendo um instrumento valioso no preparo de tempos novos. Diversos agrupamentos humanos enlouqueceram, mergulhando em atitudes e atividades suicidas. Deus, porém, lhes conferiu outros rumos, doando-lhes oportunidades mais amplas de serviço para se recuperarem com segurança em existências de redenção. Epidemias varreram cidades inúmeras. Repetindo, epidemias varreram cidades inúmeras, mas Deus amparou a ciência e as vítimas foram compensadas com o ensejo precioso do aprendizado e trabalho na terra mesmo, em planos mais nobres.
Não importa o tipo de tempestade que te requisite a receios indébitos. Ruja a ventania da destruição, ou vocifere a ameaça da morte, guarda-te em Deus. Os homens podem aumentar o poder das trevas. Deus, entretanto, é a luz que as dissolve. Por isso mesmo, onde surge a discórdia, sê a paz. E onde grite a maldição, sê tu a bênção. Vamos orar. Querido Mestre Jesus, querida Irmã Rosa, neste momento aqui nos preparamos para fazermos as reflexões das lições imorredoras do Cristo. Abençoa cada um de nós em diversos pontos da nossa cidade, que nesse momento nos reunimos para fazermos esta reflexão. Inspira-nos para que possamos tirar daqui as melhores lições para aplicarmos no momento atual, conturbado, em que estamos vivendo. Que a paz de Jesus, que o amor do Cristo possa nos conduzir nesses momentos de reflexão. Que assim possa ser. Graças a Deus. Muito bem. Então, a nossa reflexão, ela tem por base, como já falamos, o capítulo 2 do Evangelho, o item de número 4, a realeza de Jesus. E Kardec dá esse título ao capítulo, Meu Reino Não É Deste Mundo, tendo por base o diálogo que Jesus teve com Pilatos, naquele momento do interrogatório, como nos lembramos, está registrado pelos evangelistas. Por exemplo, o evangelista João registra no capítulo 18, versículos 33 a 36, esse momento do diálogo em que Jesus dirá que o reino dele não é deste mundo. Em síntese, Pilatos pergunta se ele era o rei dos judeus. E Jesus, como resposta, faz uma pergunta a Pilatos. E ele pergunta assim: falas assim por ti mesmo ou outros te disseram isto de mim? Interessante a pergunta de Jesus, porque Jesus pergunta: quem é que está perguntando se eu sou rei? É você? Ou são aqueles que falaram de mim? Porque a resposta seria diferente para cada uma das situações, né? Porque se fosse Pilatos, ele estaria se referindo a um poder temporal, a uma ameaça a Roma, a um poder político. Não é disso que se tratava, né? Por isso Jesus queria saber. E sendo da parte daqueles que falaram do Cristo, né, dos judeus, né, então a resposta deveria ser outra. Porque aí sim ele era o rei, porque estávamos falando do aspecto moral, do aspecto religioso, se quisermos assim chamar, né? Então, esse diálogo de Jesus com Pilatos se marca por essa questão em que Jesus já coloca dois tipos de poder, ou dois tipos de realeza, né? A realeza política e a realeza espiritual. E ele era rei, espiritualmente falando, né? E no final, então Jesus vai dizer para ele: meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse desse mundo, meus súditos teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus, mas meu reino não é daqui. Ou seja, se fosse um reinado político, ele teria então seus soldados para guerrear, e ele não veio para isso. Ele coloca então para Pilatos pensar, né, que o reino dele, que ele era um rei, mas não deste mundo. O reinado dele era um reinado espiritual, um reinado que se deve à sua condição evolutiva, e é isso que é importante a gente perceber, né? Jesus, o tempo todo, apesar de toda aquela situação difícil, ele mantém uma calma majestosa, né? Uma calma realmente assim, que a gente não sabe nem como definir aquele momento de serenidade, aquele momento de total equilíbrio emocional diante de toda aquela situação, né?
E ele pejorativamente foi chamado de rei, né? E foi lhe colocado também de forma pejorativa uma coroa de espinhos, como sabemos. Mas a partir daí ele se coloca em silêncio, ele faz um silêncio impenetrável, porque ele sabia que não adiantava nada mais ele falar. Mas ele já coloca essa diferença de realeza, a realeza política e a realeza espiritual. E é disso que Allan Kardec vai tratar, exatamente disso, no item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2. Então, vocês podem abrir aí nesse item, capítulo 2, do Evangelho segundo o Espiritismo, item de número 4, a realeza de Jesus, e vamos ler, porque é um parágrafo curtinho. Então, dá para a gente ler o que Kardec escreve. Kardec vai dizer assim, que não é deste mundo o reino de Jesus, todos compreendem. Mas também na terra não terá ele uma realeza? Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Dá-se esse título por unânime consenso a todo aquele que, pelo seu gênio, ascende à primeira plana uma ordem de ideias quaisquer. A todo aquele que domina o seu século influi sobre o progresso da humanidade. E nesse sentido se costuma dizer rei ou príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza oriunda do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não revela muitas vezes preponderância bem maior do que a que cinge a coroa real? Pergunta Kardec. Imperecível é a primeira, enquanto esta outra é joguete das vicissitudes. As gerações que se sucedem à primeira sempre a bendizem, ao passo que por vezes a amaldiçoam a outra. Esta, a terrestre, acaba com a vida. A realeza moral se prolonga e mantém o seu poder, governa, sobretudo, após a morte. Sob esse aspecto, não é Jesus mais poderoso rei do que os potentados da terra? Razão, pois, lhe assistia para dizer a Pilatos conforme disse: sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. O comentário de Kardec, ele tem por fundo essa pergunta que Jesus fez para Pilatos, né? Quando pergunta se é você que está perguntando ou são os judeus, quando aqui nós vemos essa diferença de realeza, conforme Kardec já coloca, né? Vale lembrar que naquela época a monarquia era algo sagrado, né? Como um direito divino. O rei era como se ele tivesse sido eleito por Deus, era como se ele tivesse poderes sobrenaturais. E qualquer desobediência ao rei, isso era encarado como um sacrilégio. Então vejam como que tudo isso tem que estar dentro do contexto para nós entendermos, né? E Kardec, então, como falamos, apresenta os dois tipos de realeza, né? A realeza temporal, que é aquela realeza imposta, uma realeza que vai acabar com a morte, né? Uma realeza política, e aquela realeza pelos méritos pessoais. E aí podemos começar a pensar em evolução. Que méritos são esses? Desenvolvimento de inteligência, desenvolvimento de sentimento. Isto é a realeza de Jesus, quando ele chega ao ápice do desenvolvimento intelectual, é o ápice do desenvolvimento moral, chega à condição de espírito puro, ele é o rei. O rei aonde? O rei no reino dos céus. Ele é o rei porque ele está uno com Deus. Ele é o rei porque ele chegou à condição de pureza espiritual. Ele chegou à condição máxima que um espírito pode almejar. Então, neste fato, ele é um rei. Não um rei político, mas sim um rei pelos seus méritos pessoais, pelas suas aquisições intelectuais e morais. Se bem que poderíamos ainda dizer que ele foi efetivamente um rei até quando estava encarnado, porque ele trouxe realmente uma revolução no pensamento do homem, né? No pensamento da humanidade. Ele revolucionou com novos conceitos que ele trouxe. Então, é aquele rei que Kardec fala, né? O rei dos filósofos, o rei dos artistas, o rei
por aí vai. Então, neste sentido, ele foi um rei mesmo encarnado. Mas a sua principal realeza é a conquista do estado de pureza. Conquista do estado de primeira ordem na escala espírita que Kardec apresenta para nós, né? Os espíritos puros. Ora, isso são conquistas pessoais, mérito pessoal, como Kardec fala, que se deve ao trabalho, se deve ao empenho, à perseverança, que não tem nenhum tipo de privilégio. É trabalho que vai gerar o progresso. Muito bem. E agora trazendo, né, toda essa reflexão para o momento que estamos vivendo, pois que Jesus é o nosso guia e modelo, como está lá no Livro dos Espíritos. Então, este modelo é que nós temos que utilizar para enfrentarmos esse momento de pandemia, esse momento de dificuldades. Porque a realeza, nós poderíamos dizer que é o conjunto de virtudes que nós adquirimos. Então, quando chegarmos ao grau máximo, essa é a realeza. Mas até lá, vamos adquirindo esse conjunto de virtudes, ou vamos ainda, como Jesus propõe, quando ele conta a parábola das bodas, ele propõe uma outra alegoria, que ele fala na túnica nupcial. Né? Então, nós temos que ir tecendo essa túnica nupcial para podermos estar no reino de Deus, para podermos ser considerados reis, de fato, como Jesus o é. Ora, mas esse conjunto de virtudes, ele é que vai nos ajudar nesse momento de crise. É ele que vai fazer com que a gente passe melhor ou pior diante da crise. Então vamos analisar alguns aspectos do momento atual que estamos vivendo. Né? Estamos vendo de forma assim desarvorada o repasse de informações enganosas, de forma proposital na nascente e de forma ingênua depois. Né? Então, esteja onde nós estivermos, nós não podemos repassar informações que nós desconhecemos. Então, essa é uma primeira postura que nós devemos ter diante desse mundo de informações que estão sendo trocadas. Né? Lembrando de Erasto, quando ele fala lá no Livro dos Médiuns, é melhor repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade. Então, só vamos repassar aquilo que nós, de fato, conhecermos como verídico. Nós não vamos salvar o mundo. Não entremos nessa ansiedade de passar informações de forma ingênua, porque nós estamos assim fomentando essa discórdia, esse conflito de informações que só vão trazendo mais dificuldades para o momento. Então, é momento, utilizando-se desse conjunto de virtudes, dessa realeza que nos referimos, de nós nos mantermos com os pensamentos positivos, de nós nos mantermos em estado de esperança, de otimismo, de alegria, sabendo que tudo isso vai passar. Não de uma forma fantasiosa, mas de uma forma realística, porque sabemos que tudo está no comando de Deus, sabemos que Jesus está comandando o nosso planeta em qualquer que seja a situação. Né? Então, é nos mantermos em oração. Oração. E também percebermos o seguinte: nós só estamos isolados fisicamente, mas durante o momento do desprendimento pelo sono, nós podemos ir aonde nós quisermos. De acordo com os nossos desejos, nós poderemos marcar momentos de estudos, momentos de confraternização, vai depender da realeza que tivermos, para ver se merecemos isso. Né? Então, o vírus só consegue se estabelecer no nosso corpo físico. O corpo físico tem que ficar contido, mas o corpo espiritual não. Então, pensem que a oração nos leva aonde o nosso pensamento estiver afinizado.
Então vamos nos ocupar de forma útil nesses momentos que estamos dentro de casa. Olha, a doutrina espírita nos dá um mundo de coisa para nós fazermos, né? Não falta o que fazer, mesmo nós estando dentro de casa, né? E o movimento espírita tem se superado, porque nós estamos vendo tantas iniciativas positivas na internet, encontrando tanto material bom, material de boa qualidade, doutrinária, material equilibrado, material atualizado cientificamente, enfim. Vamos nos ocupar, vamos ter criatividade, vamos buscar manter a nossa sintonia mental com o alto. E assim nós vamos estar colaborando, né? E utilizar essa realizazinha que nós estamos conquistando, né? Os homens precisam utilizar agora as suas realezas, sejam as intelectuais, sejam as morais, né? Então, aqueles que conseguem se destacar intelectualmente estão agora estudando para descobrir os medicamentos que podem ser aplicados para conter o vírus, descobrir vacinas que podem ser aplicadas. Então, isso é a inteligência. Então, quando lá no Livro dos Espíritos Kardec fala dos flagelos destruidores e diz que é para acelerar o progresso, é isso, porque agora aqueles que se desenvolveram mais intelectualmente nesta área do conhecimento estão estudando estratégias, como enfrentar essa pandemia, como prever o futuro, usando a matemática, a estatística, para poder prever o que vai acontecer daqui a uma semana, daqui a 10 dias, e prever recursos, enfim. Tudo isso é a realeza do intelecto que está permitindo ao homem fazer. E há a realeza da moralidade ou do sentimento, né? E essa realeza permite atos de solidariedade, permite atos de gratidão, né? Quanta gratidão está sendo veiculada aos profissionais da saúde que ficam na linha de frente, né? Arriscam suas próprias vidas. Então, é momento de nós orarmos por ele, é momento de desenvolvermos confiança, fé, resignação, termos boas iniciativas. Então, a realeza intelectual e a realeza moral, elas podem propiciar muitas atitudes que vão fazer com que esse momento seja vencido de forma mais tranquila. Porque nós não podemos esquecer que não existe fatalidade. O único fato que temos é que o vírus chegou. O que vai acontecer daqui para frente, não existe nada pré-estabelecido. Porque depende do nosso livre-arbítrio. Conforme nós agirmos, as consequências poderão ser piores ou melhores. Vai depender das nossas atitudes. E não adianta eu pensar na atitude do outro. Tem que pensar na minha atitude. Não adianta eu dizer o que o outro tem que fazer, porque o outro faz se quiser. Eu preciso pensar no que eu posso fazer, né? Então, nós precisamos nos afastar de atitudes imprudentes, né? De atitudes negligentes, de atitudes fanáticas, de atitudes egoísticas, como nós estamos vendo por aí muitas, mas nós não podemos fazer isso, né? A nossa fé é raciocinada. Então, nós temos que saber que, de acordo com as nossas atitudes, nós poderemos piorar ou melhorar a situação. Então, é ter esta reflexão, né? E, mais uma vez, é a postura mental positiva, é seguir as normas que as autoridades estão recomendando, seguir de forma muito positiva, né? Seguirmos aquilo que a ciência está recomendando, fazemos a nossa parte em forma de pensamento, né? Mentalmente, positivamente, nós precisamos nos manter. Isso aí é de extrema importância para a psicosfera do nosso planeta. Os espíritos estão falando isso a todos os momentos e nós precisamos fazer a nossa parte, né? Estamos enfrentando uma tormenta, né? Estamos com o nosso barco colocado num mar que agora está tormentoso, nos fazendo lembrar aquela passagem que foi registrada por Mateus no capítulo 14, versículos 24 a 33, em que após a multiplicação dos pães, Jesus diz para os seus discípulos pegarem a embarcação e seguirem.
para não aguardá-lo, porque ele iria se despedir das pessoas, e etc, etc. Então eles vão. Né? E depois que o barco já está a muitos estádios da Terra, né? Já bem distante da orla, né? Indo contra um vento contrário, já era, como diz Mateus, a quarta vigília da noite, ou seja, entre 3 e 6 horas da manhã, e Jesus não tinha ido, e de repente eles começam a ver um vulto caminhando sobre o mar. E eles se assustam e dizem: é um fantasma. E Jesus diz para ele: tente confiança, sou eu que estou aqui, não tenho medo. E Pedro, né, sempre ele, na sua impetuosidade, diz: Senhor, se és tu, então manda que eu vá até o seu encontro, que eu vou. E Jesus fala para ele: vem. E ele vai, e ele anda sobre as águas. Mas há um momento que o vento aumenta um pouco e ele sente medo. E quando ele sente medo, ele afunda. E Jesus e pede socorro. E Jesus então segura a sua mão, né, e traz ele de volta e diz: homem de pouca fé, por que você duvidou? Então essa é a situação nossa. Nós não podemos duvidar. Estamos num momento de tormenta. O vento forte está batendo. O nosso barco está se remexendo, mas Jesus está conosco. Então, tenhamos calma, tenhamos tranquilidade, sejamos positivos, mentalmente falando, para que esse momento logo, logo passe e a gente possa voltar a ter a nossa convivência, né, de forma natural. A confiança, o pensamento positivo são as questões que devemos nos manter. É aquilo que os espíritos esperam de nós, principalmente nós que estudamos a doutrina espírita, que temos um mínimo de conhecimento da doutrina espírita. Nós somos cooperadores nessa manutenção de uma boa psicosfera mental do nosso planeta. Muito obrigado pela atenção de todos e agora nós convidamos todos para aguardarem, para fazermos a prece final. Nós vamos todos nos concentrar, vamos ouvir um áudio que será a nossa prece final, irradiando energia para os nossos lares e também fluidificando as nossas águas. Muita paz a todos. Vamos orar. Inicialmente agradecemos a vida e buscamos harmonizarmos-nos com Deus, já que os bons espíritos nos esclarecem que orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Escutai-nos, bom Pai. E queremos nos apresentar com muita humildade, pedindo perdão para as nossas faltas. E como filhos seus, pedindo misericórdia neste momento tão grave, tal qual o filho arrependido que volta à casa de seu pai. Se nos afastamos do bem, guiai-nos de volta à direção da fraternidade e caridade. Talvez a dor seja o caminho. Suplicamos, sustentai-nos nesta jornada. Que a luz do Mestre Jesus possa brilhar em todo o nosso orbe terrestre, fortalecendo os trabalhadores espirituais do bem e do auxílio, fortalecendo o companheiro guardião de cada um de nós, tocando carinhosamente os irmãos sofredores que ainda não entenderam sua mensagem. Muitas forças às iniciativas do auxílio ao próximo, a todo e qualquer irmão trabalhador da saúde e da manutenção dos hospitais e fabricação de equipamentos. Luz, muita luz. Jesus, modelo e guia para todos nós. Busquemos esse Mestre em nossos sentimentos e nos tornaremos melhores. Vibremos então o pensamento, criando imagens fraternais, de irmãos se curando, das cidades voltando à vida normal, mas não exatamente a que tinham anteriormente, a que um se preocupa com o outro, a que o sorriso de um serve para muitos, em que o egoísmo ceda espaço à fraternidade, o orgulho ceda à humildade,
tal qual a nossa doutrina nos fala, fora da caridade não há salvação. E assim, não pensando apenas cada um em si, mas pensando no todo. Precisamos sempre uns dos outros. Agora, mais do que nunca, está demonstrado. Não somos autossuficientes, não dominamos. Precisamos humildemente levantar sempre o pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, pedindo forças e boa orientação. Agora vamos rogar a fluidificação da água. Abençoai-nos, Pai amado. Protegei-nos eternamente. Iluminai nossos caminhos, clareai as nossas mentes. Tornai-nos dóceis, Senhor. Tirai-nos toda a vaidade. Fazei-nos simples irmãos, fortes em fé e verdade. A vossa bênção é amor, é bálsamo para o sofredor, é força, resignação. Dai-nos, pois, neste momento, sempre um bom pensamento e, por vossa graça, o perdão. E que a água, meu Pai, possa complementar o benefício que essa prece traz ao nosso entorno e que possamos a cada dia agradecer e orar com luz para que possamos partilhar um mundo melhor para todos nós. Assim seja, Pai, graças a Deus.